A neblina densa cobria as montanhas de lavras novas como um véu pesado naquela noite de outono. O vento sussurrava entre as árvores centenárias, carregando consigo o perfume das flores silvestres e da terra úmida. Na estrada de terra que serpenteava pela mata fechada, um homem caminhava apressadamente, seus passos ecoando no silêncio da noite. Em seus braços, protegido contra o frio cortante, estava um pequeno embrulho que se mexia suavemente. O homem, vestindo um casaco surrado e um chapéu que ocultava parcialmente seu rosto, parava ocasionalmente para verificar se estava sendo seguido. Seus olhos, mareados de preocupação, vasculhavam as sombras que dançavam ao seu redor. Chegando à beira de um riacho cristalino, onde as águas murmuravam suavemente entre as pedras, ele finalmente parou. Suas mãos tremiam enquanto ajeitava o cobertor rústico ao redor do bebê. Por um momento, seus olhos encontraram os do pequeno Mateus, que o observava com uma inocência desconcertante. O homem hesitou, seus dedos roçando levemente uma marca peculiar no braço direito da criança, uma mancha em forma de pata, tão singular quanto misteriosa. O homem retirou do bolso um medalhão antigo, sua superfície marcada por símbolos enigmáticos que pareciam brilhar sob a luz prateada da lua. Com cuidado, escondeu o objeto entre as dobras do cobertor, junto ao bebê. Seus lábios se moveram em um sussurro quase inaudível: "Perdoe-me, pequeno. É para a sua proteção. Um dia, você entenderá." Com um último olhar carregado de pesar, o homem se afastou rapidamente, desaparecendo na escuridão da floresta. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo choro suave de Mateus, um som que ecoava pela mata como uma súplica ao destino. Os soluços do bebê misturavam-se aos sons noturnos, o coachar dos sapos, o canto distante de uma coruja, o farfalhar das folhas ao vento. Foi então que algo extraordinário aconteceu. Das profundezas da mata, emergiu uma figura majestosa, um lobo-guará de pelagem dourada e pernas longas e negras. Seus olhos âmbar brilhavam com uma intensidade sobrenatural enquanto se aproximava cautelosamente do embrulho abandonado. O animal movia-se com uma graça felina, cada passo calculado e silencioso. Ao alcançar o bebê, o lobo-guará inclinou a cabeça, seus olhos fixos em Mateus, que imediatamente parou de chorar. Era como se uma conexão invisível tivesse se estabelecido entre eles, algo ancestral e profundo que transcendia a compreensão humana. O animal tocou suavemente o rosto do bebê com seu focinho, e um calor reconfortante pareceu envolver a criança. Com uma delicadeza surpreendente, o lobo-guará abocanhou as extremidades do cobertor, erguendo o precioso embrulho do chão. Seus movimentos eram precisos e seguros, como se tivesse feito aquilo centenas de vezes antes. Com passos firmes, começou sua jornada através da floresta, carregando Mateus para longe do riacho. A mata parecia responder à presença do lobo. Vagalumes surgiam em seu caminho, criando uma trilha luminosa que guiava seus passos. As árvores pareciam se curvar levemente, abrindo passagem para a estranha dupla. Era como se toda a floresta participasse de um ritual silencioso, guardando um segredo que só seria revelado com o passar do tempo. Enquanto isso, em uma cabana simples no coração da floresta, Maria estava inquieta em sua cama. Algo a mantinha acordada, uma sensação inexplicável que agitava seu coração. Ao seu lado, Benedito dormia profundamente, alheio à agitação de sua esposa. O casal de idosos vivia há décadas naquele pedaço isolado de paraíso, onde construíram uma vida simples e honesta. Maria levantou-se e caminhou até a janela, observando a névoa que dançava entre as árvores. Seus olhos, acostumados a ler os sinais da natureza, perceberam uma mudança sutil no ar. Era como se a própria floresta estivesse em estado de expectativa, aguardando algo importante. As horas da madrugada passaram lentamente, e os primeiros raios de sol começavam a dourar o horizonte quando Maria, seguindo sua rotina diária, saiu ao alpendre com sua xícara de café fumegante. Foi então que seu mundo mudou para sempre. Parado diante da cabana estava o imponente lobo-guará, carregando em sua boca um pequeno embrulho. O grito surpreso de Maria trouxe Benedito correndo para fora. O casal observou, paralisado, enquanto o animal gentilmente depositava sua preciosa carga no chão. O lobo-guará ergueu os olhos, encontrando os de Maria,
E naquele momento ela sentiu algo inexplicável, uma certeza profunda de que aquilo não era uma coincidência. Com um último olhar que parecia carregar 1000 segredos, o lobo-guará virou-se e desapareceu na mata, tão misteriosamente quanto havia surgido. Benedito e Maria se aproximaram cautelosamente do embrulho, seus corações batendo acelerados. Ao afastarem o cobertor, encontraram o pequeno Mateus, seus olhos brilhantes os encarando com uma mistura de medo e esperança. Maria tomou o bebê em seus braços, sentindo imediatamente uma conexão profunda com a criança. Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto embalava Mateus contra seu peito, aquecendo-o com seu amor maternal. Benedito colocou a mão no ombro de sua esposa, e ambos souberam, sem precisar trocar palavras, que suas vidas haviam mudado para sempre. O sol ascendia no céu, banhando a clareira com sua luz dourada, enquanto a pequena família recém-formada entrava na cabana. Na floresta, o canto dos pássaros parecia mais alegre, como se celebrasse o início de uma nova história, uma história que estava apenas começando a se desenrolar nas montanhas misteriosas de Lavras Novas. Nos dias que se seguiram à chegada de Mateus, a pequena cabana na floresta ganhou uma nova energia. Maria, que sempre sonhara em ser mãe, dedicava-se integralmente aos cuidados do bebê, enquanto Benedito se desdobrava entre suas tarefas diárias e as frequentes viagens à cidade para conseguir o necessário para o pequeno. A primeira visita ao médico da cidade revelou que Mateus estava saudável, apesar da noite ao relento. O doutor José, um senhor de cabelos grisalhos e olhos bondosos, ficou intrigado com a marca em forma de pata no braço direito do bebê. Em 40 anos de medicina, nunca vi nada igual, comentou ele, ajustando os óculos para examinar melhor. Mas não se preocupem, é apenas uma marca de nascença incomum. Maria e Benedito decidiram não contar a história completa do aparecimento de Mateus. Apenas disseram que o encontraram abandonado próximo à sua propriedade. O médico, conhecendo a reputação do casal na região, não fez muitas perguntas e providenciou os documentos necessários para regularizar a situação do menino. À medida que os meses passavam, Mateus demonstrava ser uma criança especial. Seus olhos, de um verde profundo como as folhas da mata, pareciam guardar uma sabedoria antiga. Ele raramente chorava, e quando fazia, bastava Maria levá-lo para a varanda, onde o som do vento nas árvores o acalmava instantaneamente. Em uma tarde particularmente quente, quando Mateus tinha cerca de 1 ano, algo extraordinário aconteceu. Maria o colocou sobre uma manta no quintal, enquanto regava sua horta de ervas medicinais. De repente, um bando de beija-flores começou a voar ao redor do menino, que ria e estendia suas pequenas mãos em direção às aves. Os pássaros, normalmente arredios, pareciam completamente à vontade na presença da criança. Benedito, chamou Maria, maravilhada com a cena. Venha ver isso! O marido, que cortava lenha próximo dali, aproximou-se silenciosamente. Os beija-flores continuavam sua dança aérea, criando um espetáculo de cores e movimento ao redor de Mateus. Tem algo diferente nesse menino, Maria, sussurrou Benedito, observando a cena com um misto de admiração e preocupação. À noite, quando colocavam Mateus para dormir, o casal frequentemente ouvia uivos distantes de lobos-guarás. O som, que antes causava apreensão, agora parecia um canto de proteção. Em várias ocasiões, Maria jurava ter visto olhos brilhantes na orla da floresta, vigilantes, como sentinelas silenciosas guardando a cabana. Conforme Mateus crescia, sua conexão com a natureza se tornava mais evidente. Seus primeiros passos não foram dados dentro de casa, mas no quintal, em direção a um filhote de tucano que havia caído do ninho. Antes que Maria pudesse impedi-lo, o menino já tinha alcançado o pássaro e, para a surpresa de todos, o animal não demonstrou medo. Ao contrário, permitiu que Mateus o tocasse gentilmente. Benedito, que crescerá naquela região e conhecia todas as histórias antigas, começou a recordar lendas que seu avô contava sobre crianças escolhidas pela floresta. Existem alguns que nascem com o dom, dizia o avô, aqueles que podem falar com os animais e entender os segredos das matas. Na época, Benedito considerava isso apenas histórias para entreter crianças, mas agora, observando Mateus, começava a questionar suas antigas certezas.
Uma noite, enquanto organizava antigas caixas no sótão, Maria encontrou um livro empoeirado de folclore local. Entre suas páginas amareladas, havia uma ilustração que a fez congelar, um desenho de uma criança com uma marca em forma de pata, rodeada por lobos-guarás. A legenda, quase apagada pelo tempo, falava sobre os filhos da lua, crianças nascidas com o dom de comunicar-se com a natureza. Maria decidiu guardar o livro, sentindo que ainda não era o momento de compartilhar aquela descoberta. Seu instinto maternal dizia que Mateus precisava crescer naturalmente, descobrindo seus dons no seu próprio tempo. No entanto, ela começou a prestar mais atenção aos sinais que a cercavam. Os dias na cabana seguiam seu ritmo próprio. Benedito ensinava a Mateus os segredos de sua pequena horta, mostrando como cada planta tinha seu momento certo de crescer e dar frutos. Maria, por sua vez, começou a incluir o menino na preparação de suas famosas compotas, maravilhando-se com a facilidade com que ele identificava as frutas mais maduras e doces. Em uma manhã particularmente especial, quando Mateus completou 2 anos, a família acordou com uma surpresa. Todo o caminho da porta da cabana até a horta estava coberto por flores silvestres que ninguém havia plantado. Eram flores raras na região, que normalmente só cresciam no alto das montanhas. Maria e Benedito trocaram olhares significativos, enquanto Mateus, encantado, caminhava entre as flores, tocando cada uma delas com a delicadeza de quem compreende sua fragilidade. Naquela noite, enquanto Mateus dormia profundamente em seu pequeno quarto, Maria e Benedito conversavam em sussurros na varanda. "Você acha que devemos nos preocupar?" perguntou Maria, sua voz traindo uma mistura de orgulho e apreensão. Benedito, olhando para a lua cheia que iluminava a floresta, respondeu com sabedoria: "Não, minha velha. Devemos apenas estar preparados. Algo me diz que nosso Mateus tem um caminho especial pela frente." Aos 4 anos de idade, Mateus já demonstrava uma compreensão extraordinária do mundo natural que o cercava. Suas manhãs começavam cedo, quando os primeiros raios de sol ainda lutavam para atravessar a névoa que cobria as montanhas. Frequentemente, Maria o encontrava sentado no alpendre, conversando baixinho com os pássaros que se reuniam ao seu redor, como se entendesse perfeitamente sua linguagem. "Mamãe", disse ele numa dessas manhãs, "o João de Barro disse que vai chover hoje. Precisamos colher as ervas antes que a água venha." Maria sorriu, acostumada com as previsões do filho que, surpreendentemente, sempre se mostravam certeiras. Naquela tarde, como previsto, uma forte chuva caiu sobre a região. Benedito observava o desenvolvimento do menino com uma mistura de orgulho e fascinação. Em suas caminhadas pela propriedade, Mateus identificava plantas medicinais que nem mesmo o experiente agricultor conhecia. "Essa aqui cura dor de barriga", explicava o pequeno, apontando para uma erva que crescia escondida entre as pedras. "E aquela ali ajuda quando alguém está com febre." A marca em forma de pata em seu braço direito, antes apenas uma curiosidade, começava a apresentar um comportamento peculiar. Em noites de lua cheia, ela emanava um suave brilho prateado, visível apenas no escuro. Maria percebeu isso pela primeira vez quando foi verificar se o filho dormia e encontrou o quarto banhado por uma luz suave que vinha do braço do menino. Um dia, enquanto brincava próximo à horta, Mateus encontrou um filhote de sabiá caído do ninho. Ao invés de chamar os pais, como normalmente faria uma criança de sua idade, ele se sentou ao lado do pássaro e começou a cantarolar uma melodia estranha, diferente de qualquer canção que Maria ou Benedito já tivessem ouvido. Para espanto do casal, que observava discretamente da janela, o filhote começou a se recuperar, e logo estava forte o suficiente para voar de volta ao seu ninho. "Quem te ensinou essa cantiga, filho?" perguntou Maria naquela noite, enquanto preparavam juntos um chá de ervas. "O vento me ensinou, mamãe", respondeu Mateus com naturalidade. "Ele canta todas as noites quando passa pelas árvores antigas. É a música que cura os machucados." As visitas do lobo-guará, embora raras, continuavam. O animal majestoso aparecia ocasionalmente na orla da floresta, sempre mantendo distância, mas seus olhos atentos nunca deixavam de acompanhar Mateus. O menino não demonstrava medo, ao contrário, parecia reconhecer no lobo um antigo amigo. Em uma tarde particularmente significativa,
quando Benedito ensinava Mateus a plantar mudas de árvores frutíferas, o menino parou subitamente e fechou os olhos. Suas pequenas mãos tocaram a terra com reverência. Não aqui, papai, disse ele, movendo-se alguns passos para a direita. Aqui é o lugar certo. Tem uma fonte de água bem embaixo, e as raízes vão crescer fortes. Benedito, intrigado, seguiu a sugestão do filho. Meses depois, enquanto as outras mudas lutavam para sobreviver, aquela plantada no local escolhido por Mateus crescia vigorosa, suas folhas de um verde mais intenso que as demais. O medalhão encontrado junto com Mateus quando o bebê permanecia guardado em uma pequena caixa de madeira, escondido no quarto de Maria e Benedito. O casal decidiu esperar o momento certo para revelar sua existência ao menino. No entanto, em noites de tempestade, quando os relâmpagos cortavam o céu, os símbolos gravados no medalhão pareciam pulsar com uma luz própria. Foi numa dessas noites que Maria encontrou Mateus desenhando na terra do quintal, protegido da chuva pela varanda. Os símbolos que suas pequenas mãos traçavam eram idênticos aos do medalhão, embora ele nunca o tivesse visto. Quando questionado, o menino simplesmente respondeu: "São as palavras da floresta, mamãe. Elas aparecem nos meus sonhos." À medida que Mateus crescia, sua presença parecia afetar toda a propriedade. As plantas da horta de Maria nunca haviam sido tão viçosas, e as árvores frutíferas davam frutos maiores e mais doces. Até mesmo as abelhas pareciam preferir fazer suas colmeias próximas à cabana, produzindo um mel de qualidade excepcional que logo se tornou famoso nas feiras da região. Os outros moradores da área começavam a notar algo diferente na propriedade de Benedito e Maria. Visitantes comentavam sobre a paz que sentiam ao atravessar a porteira, como se entrassem em um lugar encantado. Crianças doentes que provavam das ervas colhidas por Mateus se recuperavam mais rapidamente que o normal. Uma anciã da região, conhecida como Dona Zefa, visitou a cabana em busca de mel. Ao ver Mateus brincando no quintal, seus olhos se arregalaram e ela fez o sinal da cruz. "Esse menino", sussurrou ela para Maria, "é abençoado pela lua." Minha avó contava histórias sobre crianças assim, escolhidas para guardar os segredos da mata. Maria e Benedito continuavam protegendo Mateus o máximo possível, permitindo que ele descobrisse seus dons naturalmente, sem pressões ou expectativas. Mas ambos sabiam, em seus corações, que seu filho adotivo estava destinado a algo extraordinário. A cada dia, novos sinais surgiam, como páginas de um livro mágico que se revelava lentamente, contando uma história antiga que apenas começava a ser compreendida. Aos 7 anos, Mateus já era conhecido na região como o menino que falava com os animais. Sua fama crescia silenciosamente, assim como as histórias sobre suas habilidades especiais com plantas e bichos. Em uma região onde o misticismo e as lendas antigas ainda encontravam espaço para florescer, o garoto de olhos verdes profundos e sorriso gentil despertava curiosidade e admiração. Foi nessa idade que os sonhos começaram. Todas as noites de lua cheia, Mateus era visitado por visões vívidas que pareciam mais memórias do que simples produtos de sua imaginação. Neles, via-se correndo pela floresta ao lado de lobos-guarais, como se fosse parte da alcateia. O mais intrigante era a figura recorrente de um homem idoso, vestido com roupas simples de cores terrosas, que lhe falava sobre o caminho dos guardiões. Numa dessas noites, enquanto a lua banhava a floresta com sua luz prateada, Mateus acordou sobressaltado. A marca em seu braço brilhava mais intensamente que o normal, e ele sentia um chamado irresistível vindo da mata. Silenciosamente, saiu da cama e caminhou até a janela de seu quarto. "Você também está inquieto hoje?", perguntou uma voz suave. Era Maria, que o observava da porta do quarto. Em vez de repreendê-lo por estar acordado tarde da noite, sentou-se ao seu lado na beirada da cama. "Mamãe", começou Mateus, hesitante, "por que eu sou diferente? Por que consigo entender coisas que os outros não entendem?" Maria passou os dedos pelos cabelos do filho, pensativa. "Cada pessoa tem seus dons especiais, meu filho. Os seus são únicos, como você. Mas nos meus sonhos", continuou ele, "tem um senhor que fala sobre guardiões e sobre uma missão importante. Ele diz que preciso aprender os segredos da mata para protegê-la."
Maria sentiu seu coração acelerar. Era a primeira vez que Mateus mencionava seus sonhos em detalhes. Naquela mesma noite, depois que o menino voltou a dormir, ela e Benedito tiveram uma longa conversa no alpendre da cabana. Está na hora de mostrar o medalhão a ele, disse Benedito, sua voz grave carregando uma certeza tranquila. Ele já está começando a fazer perguntas, e merece saber sobre sua origem. No dia seguinte, enquanto Mateus ajudava na horta, um evento extraordinário aconteceu. Um cervo, animal raramente visto naquela região, aproximou-se calmamente da cerca. O menino, como se respondendo a um chamado silencioso, caminhou até o animal. Para espanto de Maria, que observava da varanda, o cervo inclinou-se levemente, permitindo que Mateus tocasse seu focinho. Ele diz que há outros como eu, falou Mateus depois, enquanto almoçavam. Crianças que conseguem falar com os animais e entender a linguagem da floresta. Benedito e Maria trocaram olhares significativos. Naquela tarde, após o almoço, levaram Mateus até o quarto deles. De uma caixa de madeira entalhada, Maria retirou o medalhão encontrado junto com ele naquela noite fatídica. Isso estava com você quando o encontramos, explicou ela, entregando o objeto nas mãos pequenas do filho. Ao tocar o medalhão, Mateus sentiu um formigamento familiar percorrer seu corpo, semelhante à sensação que tinha quando sua marca brilhava. Os símbolos gravados no metal pareciam dançar sob a luz do sol que entrava pela janela. Eu conheço esses símbolos, disse ele, passando os dedos sobre as inscrições. São os mesmos que vejo nos meus sonhos. São a escrita antiga dos guardiões. Naquele momento, como se respondendo às palavras do menino, um uivo de lobo-guará ecoou pela floresta, um som incomum para aquela hora do dia. Na marca de seu braço, um calor suave se espalhou, e os símbolos do medalhão começaram a emitir um brilho tênue. Tem mais coisa que precisamos te contar, disse Benedito, sentando-se ao lado do filho. E assim, começaram a narrar a história da noite em que o lobo-guará o trouxe até eles. Mateus ouvia atentamente, seus olhos verdes brilhando com uma mistura de emoção e compreensão. Então foi ele que me salvou, murmurou Mateus, tocando inconscientemente a marca em seu braço. O lobo-guará que às vezes vejo na floresta. Maria assentiu, suas mãos segurando as do filho. Desde aquela noite, ele nunca deixou de vigiar você. É como se fosse seu protetor. A tarde avançava, e enquanto conversavam, pequenos animais começaram a se reunir ao redor da cabana, esquilos, pássaros e até mesmo um tamanduá-mirim, algo raro de se ver. Era como se a própria natureza celebrasse aquele momento de revelação. À noite, depois que seus pais se recolheram, Mateus permaneceu na varanda, o medalhão em suas mãos e os olhos fixos na lua crescente. Pela primeira vez, começava a entender que sua conexão com a natureza não era apenas um dom especial, mas parte de algo muito maior e mais antigo. Na orla da floresta, dois olhos âmbar brilharam na escuridão. O lobo-guará, fiel guardião, observava seu protegido com a mesma intensidade de sempre. Agora que Mateus começava a despertar para sua verdadeira natureza, uma nova fase de sua jornada estava prestes a começar. A descoberta do medalhão desencadeou mudanças sutis, mas significativas na vida de Mateus. Seus sonhos tornaram-se mais vívidos, e a presença do homem idoso mais frequente. Em suas visões noturnas, agora aprendia sobre antigas tradições dos guardiões, como ler os sinais das árvores, interpretar o voo dos pássaros e compreender os segredos guardados pelo vento. Uma manhã, enquanto ajudava Benedito na horta, Mateus parou subitamente, seus olhos fixos em um ponto distante da floresta. Pai, disse ele com urgência, tem algo acontecendo na mata. Os pássaros estão agitados. Benedito, que há muito aprenderá a confiar nos instintos do filho, largou suas ferramentas e seguiu o menino, que já corria em direção à floresta. Após alguns minutos de caminhada, encontraram um grupo de caçadores ilegais preparando armadilhas. Não podemos deixar que machuquem os animais, sussurrou Mateus, seus olhos verdes brilhando com uma intensidade incomum. Antes que Benedito pudesse impedi-lo, o menino deu um passo à frente. Naquele momento, algo extraordinário aconteceu. Uma névoa densa e inexplicável começou a se formar ao redor deles,
e sons estranhos ecoaram pela mata, galhos estalando, folhas farfalhando de maneira antinatural, e uivos distantes de lobos. Os caçadores, assustados com a súbita mudança de ambiente, recolheram rapidamente seus equipamentos e partiram. "Como você fez isso?" perguntou Benedito, impressionado. "Eu não fiz nada, pai", respondeu Mateus com simplicidade. "Foi a floresta. Ela sempre protege os seus." À medida que seu 8º aniversário se aproximava, Mateus começou a manifestar novos dons. Plantas secas reviviam sob seu toque, e animais feridos o procuravam instintivamente, como se soubessem que ele poderia ajudá-los. Maria, observando o desenvolvimento do filho, decidiu compartilhar com ele o livro antigo que encontrara no sótão. Juntos, passaram horas estudando as ilustrações e decriptando as histórias sobre os filhos da lua. Cada página revelava mais conexões com as experiências de Mateus. "Veja, mamãe", exclamou ele em uma tarde, apontando para uma página específica. "Aqui fala sobre o Festival da Lua Cheia, quando os guardiões se reuniam para renovar seus votos com a floresta." O texto mencionava um local sagrado nas montanhas, onde antigas pedras formavam um círculo perfeito. Segundo a lenda, durante a lua cheia, os guardiões podiam comunicar-se com os espíritos da natureza naquele local. Naquela noite, o medalhão de Mateus começou a pulsar com uma luz própria, mais forte que o normal. A marca em seu braço também brilhava intensamente, e ele sentia um chamado irresistível vindo da floresta. "Tem algo lá fora me chamando", disse ele durante o jantar. "É como uma música que só eu posso ouvir." Maria e Benedito trocaram olhares preocupados. "Talvez seja hora de você descobrir mais sobre seu destino", disse Maria suavemente. "Mas não hoje. Na próxima lua cheia, iremos juntos investigar." Os dias que se seguiram foram de preparação. Benedito mapeou a região, tentando identificar o local descrito no livro. Maria preparou pomadas e ervas medicinais, guiada pelas instruções de Mateus, que parecia ter um conhecimento instintivo sobre suas propriedades. O lobo-guará aparecia com mais frequência agora, às vezes trazendo outros membros de sua alcateia. Mateus passava horas observando-os da varanda, e em algumas ocasiões, Maria jurava que o via conversando com eles, embora nenhum som saísse de sua boca. Uma tarde, enquanto colhiam frutas no pomar, um temporal repentino os surpreendeu. Em vez de correr para casa, Mateus ficou parado, olhando para o céu. Para espanto de Maria, a chuva parecia desviar-se dele, como se uma força invisível o protegesse. "A água tem memória, mamãe", explicou ele depois. "Ela se lembra de todos que já passaram por ela, e conhece as histórias antigas da terra." À noite, sentado em sua cama com o medalhão entre as mãos, Mateus começou a notar que os símbolos gravados formavam um mapa. Quando segurava o objeto sob a luz da lua, linhas tênues apareciam, conectando os símbolos e revelando um caminho. "São as trilhas antigas dos guardiões", murmurou ele para si mesmo, traçando as linhas com os dedos. "Elas levam ao círculo de pedras." Na floresta, os animais pareciam mais agitados que o normal. Bandos de pássaros sobrevoavam a cabana em formações incomuns, e à noite, os sons da mata eram diferentes, mais musicais, como se a própria natureza estivesse se preparando para algo importante. Maria encontrou Mateus uma noite, sentado no alpendre, com diversos animais ao seu redor, um casal de corujas, alguns esquilos e até mesmo uma jaguatirica jovem, algo extremamente raro de se ver. "Eles dizem que está quase na hora", falou ele, sem tirar os olhos da lua crescente. "O círculo de pedras está esperando, e há outros como eu que precisam ser encontrados." A marca em seu braço brilhava suavemente, e o medalhão em seu pescoço emitia um brilho pulsante, como se respondesse a um chamado distante. A próxima lua cheia se aproximava, e com ela, a promessa de revelações que mudariam para sempre a vida de Mateus e sua família. A noite da lua cheia finalmente chegou, trazendo consigo uma energia diferente que parecia fazer a própria floresta vibrar. O ar estava carregado de expectativa, e até mesmo Maria e Benedito podiam sentir que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Mateus acordou antes do amanhecer, seus olhos verdes brilhando com uma intensidade sobrenatural.
O medalhão em seu pescoço pulsava com uma luz prateada, e a marca em seu braço emitia um brilho suave que parecia dançar sob sua pele. Está na hora, disse ele, encontrando seus pais já despertos na cozinha. Maria havia preparado uma bolsa com água, frutas e ervas medicinais, enquanto Benedito segurava um mapa antigo da região, onde havia marcado possíveis localizações do Círculo de Pedras. Ao saírem da cabana, foram recebidos por uma visão surpreendente. O lobo-guará que sempre protegia Mateus estava parado no início da trilha, acompanhado por 2 outros membros de sua alcateia. Os animais mantinham uma postura digna, como se estivessem ali para escoltá-los. Eles vão nos guiar, explicou Mateus com naturalidade, aproximando-se dos lobos sem demonstrar medo. O lobo-guará principal, o mesmo que o havia resgatado quando bebê, inclinou levemente a cabeça em sua direção. A caminhada pela floresta foi surreal. À medida que avançavam, Mateus parecia cada vez mais sintonizado com o ambiente ao seu redor. Ele identificava trilhas invisíveis para olhos comuns e ocasionalmente parava para tocar certas árvores, como se estivesse lendo mensagens gravadas em sua casca. As árvores mais antigas guardam as memórias da floresta, explicou ele aos pais. Elas são como bibliotecas vivas, contando histórias de todos que já passaram por aqui. Após algumas horas de caminhada, a vegetação começou a mudar. As árvores ficavam mais espaçadas, e antigas formações rochosas emergiam do solo como sentinelas silenciosas. O ar ficava mais rarefeito, indicando que estavam subindo a montanha. Foi então que chegaram a uma clareira circular, onde 12 pedras enormes formavam um círculo perfeito. Cada pedra tinha símbolos entalhados semelhantes aos do medalhão de Mateus. No centro do círculo, uma pedra menor se erguia, sua superfície lisa refletindo a luz do sol como um espelho natural. Ao entrar no círculo, Mateus sentiu uma energia poderosa percorrer seu corpo. Seu medalhão começou a brilhar mais intensamente, e os símbolos nas pedras pareceram ganhar vida, emitindo um brilho suave que pulsava em sincronia. É aqui, sussurrou ele, caminhando até o centro do círculo. Este é o lugar que aparece nos meus sonhos. Os lobos-guarais se posicionaram em pontos estratégicos ao redor do círculo, como guardiões de um templo sagrado. Pássaros de diferentes espécies começaram a pousar nas árvores próximas, e pequenos animais emergiam da mata, atraídos por uma força invisível. Mateus tocou a pedra central, e imediatamente uma série de visões invadiu sua mente. Viu outros círculos de pedras espalhados pela região, outros guardiões realizando rituais de proteção, e compreendeu que não estava sozinho em sua missão. Existem outros, disse ele, virando-se para seus pais com os olhos marejados de emoção. Outros guardiões, outras crianças como eu. Estamos conectados através destes lugares sagrados. Maria e Benedito observavam em silêncio, conscientes de que estavam testemunhando algo muito além de sua compreensão. O vento soprava de maneira peculiar, trazendo consigo sussurros em uma língua antiga que apenas Mateus parecia entender. À medida que o sol começava a se pôr, o círculo de pedras ganhou uma nova dimensão. Sombras alongadas dançavam sobre as rochas, e os símbolos entalhados pareciam contar uma história através de sua dança silenciosa. Os antigos guardiões, explicou Mateus, seus olhos fixos nos símbolos, eles criaram estes lugares como pontos de encontro entre nosso mundo e o mundo dos espíritos da natureza. Cada círculo de pedras é como uma porta, um local onde podemos aprender os segredos mais profundos da floresta. Enquanto falava, uma coruja branca, rara naquela região, pousou silenciosamente na pedra central. Seus olhos dourados fixaram-se em Mateus com uma intensidade que sugeria mais que simples curiosidade animal. Ela tem uma mensagem, disse ele, estendendo o braço onde a marca brilhava. A coruja voou até ele, pousando com graça em seu braço estendido. Há uma reunião se aproximando. Outros guardiões estão despertando, e precisamos nos preparar para o que está por vir. O crepúsculo tingia o céu de tons púrpura e dourado quando decidiram retornar para casa. O caminho de volta parecia diferente, como se a própria floresta tivesse mudado durante sua visita ao círculo de pedras. Ou talvez fossem eles que haviam mudado, transformados pela experiência que acabavam de vivenciar.
Naquela noite, enquanto a lua cheia banhava a floresta com sua luz prateada, Mateus sonhou com outros círculos de pedras, outros guardiões, e uma missão maior que começava a se revelar. Seu destino estava entrelaçado com o da floresta de maneiras que ele apenas começava a compreender. Após a visita ao círculo de pedras, a vida na cabana ganhou um novo ritmo. Mateus passava mais tempo estudando o livro antigo encontrado por Maria, agora com uma compreensão mais profunda dos símbolos e histórias ali contidas. Suas habilidades também pareciam ter se intensificado, as plantas cresciam mais vigorosas sob seus cuidados, e sua conexão com os animais se tornava cada vez mais forte. Numa manhã particularmente especial, enquanto colhia ervas para as compotas de Maria, Mateus sentiu uma presença diferente na floresta. A coruja branca que encontrara no círculo de pedras surgiu repentinamente, pousando em um galho próximo. Em seu bico, carregava um pequeno rolo de pergaminho amarelado. "O que você tem para mim?", perguntou Mateus suavemente, estendendo a mão. A coruja depositou o pergaminho em sua palma e, com um pio suave, permaneceu no galho, como se esperasse uma resposta. O pergaminho continha uma mensagem escrita com os mesmos símbolos de seu medalhão. Graças às visões e aos ensinamentos recebidos no círculo de pedras, Mateus agora conseguia decifrá-los. "Ao jovem guardião de lavras novas, na próxima lua nova, outros como você se reunirão no Vale dos Ancestrais. É hora de despertar o conselho dos guardiões. Siga o canto dos pássaros ao amanhecer." Maria encontrou o filho sentado na varanda, absorto em pensamentos, com o pergaminho nas mãos. Ao seu redor, vários pássaros se reuniam, como se participassem de uma conversa silenciosa. "Mãe", disse ele, seus olhos verdes brilhando com excitação, "existem outros guardiões, e eles querem me conhecer. Precisamos ir ao Vale dos Ancestrais." Maria sentou-se ao lado do filho, pegando suas mãos entre as suas. Nos últimos meses, tinha aprendido a confiar nos instintos de Mateus e nos sinais que a natureza enviava. "Onde fica esse vale, meu filho?" "Os pássaros sabem o caminho", respondeu ele com simplicidade. "E o lobo-guará nos guiará, como sempre fez." Nos dias que se seguiram, a floresta parecia mais agitada que o normal. Bandos de pássaros migratórios faziam pausas incomuns próximo à cabana, trazendo notícias de outras regiões. Através deles, Mateus soube de outras crianças que, como ele, possuíam dons especiais e marcas misteriosas. Uma tarde, enquanto Benedito consertava a cerca do quintal, um grupo de borboletas azuis formou um padrão curioso no ar. Mateus, que brincava por perto, imediatamente reconheceu o desenho. Era um mapa, mostrando o caminho para o Vale dos Ancestrais. "É mais perto do que imaginávamos", explicou ele ao pai. "Fica no coração da serra, onde 3 rios se encontram. As borboletas dizem que outros guardiões já estão a caminho." O medalhão de Mateus começou a reagir de maneira diferente, emitindo um brilho mais intenso quando apontado em determinada direção. A marca em seu braço também parecia mais viva, pulsando como se respondesse a um chamado distante. Na véspera da lua nova, Maria preparava uma trouxa com mantimentos quando ouviu uma melodia estranha vindo do quarto de Mateus. Ao se aproximar da porta, viu o filho sentado no chão, cercado por diferentes animais da floresta, esquilos, pássaros, e até mesmo uma pequena raposa. Todos pareciam hipnotizados por uma canção que ele entoava, uma música antiga que parecia vir da própria terra. "É o chamado dos guardiões", explicou ele ao perceber a presença da mãe. "A música que nos conecta uns aos outros e à floresta. Aprendi nos meus sonhos, mas agora entendo seu verdadeiro significado." Naquela noite, a família reuniu-se na varanda para observar o céu sem lua. O ar estava carregado de expectativa, e mesmo Maria e Benedito podiam sentir que algo extraordinário estava prestes a acontecer. "Amanhã", disse Mateus, seus olhos refletindo o brilho das estrelas, "conhecerei outros como eu. O conselho dos guardiões vai despertar novamente, após muitas gerações de silêncio." Do alto de uma árvore próxima, a coruja branca observava a cena com seus olhos dourados e sábios. Na floresta ao redor, outros animais se movimentavam silenciosamente, como se também se preparassem para o grande encontro que estava por vir. Benedito, que sempre fora um homem de poucas palavras,
colocou a mão no ombro do filho. Seja qual for seu destino, filho, saiba que sempre terá um lar aqui conosco. Maria enxugou uma lágrima discreta enquanto observava seu menino, que parecia ter crescido tanto em tão pouco tempo. O pequeno bebê trazido por um lobo-guará estava se transformando em algo maior, algo que ela ainda não compreendia completamente, mas que enchia seu coração de orgulho e admiração. Na escuridão da mata, olhos âmbar brilhavam, o fiel lobo-guará mantinha sua vigília constante, preparando-se para guiar seu protegido em mais uma etapa de sua jornada. O destino de Mateus como guardião estava prestes a se revelar em sua plenitude, e a floresta inteira parecia conter a respiração, aguardando o amanhecer. O amanhecer trouxe consigo uma névoa suave que cobria a floresta como um manto de seda. Mateus acordou antes mesmo dos primeiros raios de sol, sentindo uma energia diferente no ar. Seu medalhão pulsava com um brilho constante, e a marca em seu braço emitia um calor reconfortante. Maria havia preparado uma bolsa com provisões, pães frescos, frutas secas e algumas das ervas especiais que Mateus costumava coletar. Benedito, por sua vez, carregava um cantil de água e um pequeno caderno onde havia desenhado mapas da região, baseando-se nas indicações das borboletas azuis. Na entrada da trilha, o lobo-guará já os aguardava. Ao seu lado, para surpresa de todos, estava a coruja branca, que normalmente só aparecia durante a noite. Os dois animais pareciam ter formado uma aliança especial para guiar Mateus até seu destino. Eles vão nos mostrar o caminho, disse Mateus, ajustando a bolsa em seus ombros. A coruja conhece as correntes de ar que levam ao vale, e o lobo-guará sabe as trilhas mais seguras. A jornada começou com o sol nascente às suas costas. O caminho que seguiam parecia se transformar a cada passo. Trilhas que não existiam nos mapas surgiam diante deles, enquanto antigas passagens conhecidas desapareciam sob um emaranhado de vegetação. À medida que avançavam, Mateus percebia mudanças sutis na floresta. As árvores aqui eram diferentes, mais antigas, com troncos cobertos de símbolos semelhantes aos de seu medalhão. Pequenas luzes, como vagalumes fora de época, dançavam entre as folhas, guiando seus passos. Os espíritos da floresta estão nos acompanhando, explicou ele aos pais, que observavam maravilhados o espetáculo de luz. Eles sabem que hoje é um dia especial. Após algumas horas de caminhada, chegaram a um ponto onde 3 riachos se encontravam, formando uma pequena cascata. O som da água criava uma melodia hipnótica, que parecia ressoar com o brilho do medalhão de Mateus. Foi então que ouviram, um canto distante, uma música antiga que fazia a própria terra vibrar. Mateus reconheceu a melodia de seus sonhos, a canção dos guardiões. Seu coração acelerou quando percebeu que outras vozes se juntavam ao canto, vindas de diferentes direções. Seguindo o som, atravessaram uma cortina natural de trepadeiras e se viram diante de um espetáculo extraordinário, um vale circular, perfeitamente preservado, cercado por paredes rochosas cobertas de símbolos ancestrais. No centro, uma clareira ampla abrigava um círculo de pedras muito maior que o primeiro que haviam encontrado. E não estavam sozinhos. Outras famílias emergiam das trilhas que convergiam para o vale, cada uma acompanhada por diferentes animais da floresta. Mateus observou, maravilhado, crianças como ele, algumas mais novas, outras mais velhas, todas carregando medalhões semelhantes ao seu. Uma menina de longos cabelos negros, que aparentava ter a mesma idade de Mateus, foi a primeira a se aproximar. Em seu braço direito, uma marca em forma de pata brilhava suavemente, e um par de araras azuis pousava em seus ombros. Meu nome é Helena, disse ela com um sorriso acolhedor. Os pássaros me contaram sobre você. Você é o guardião que foi criado pelo lobo-guará, não é? Antes que Mateus pudesse responder, um murmúrio de admiração percorreu o vale. O lobo-guará que o acompanhava tinha se adiantado, e agora estava no centro do círculo de pedras. Seu porte majestoso e olhar sábio comandavam respeito instantâneo. Um senhor de cabelos brancos e olhos bondosos se aproximou do grupo. Mateus o reconheceu imediatamente, era o homem de seus sonhos, aquele que sempre lhe falava sobre o caminho dos guardiões. Bem-vindos ao Vale dos Ancestrais, disse ele, sua voz grave e gentil ecoando pelo espaço. Meu nome é Francisco, e como vocês,
também sou um guardião. Estive esperando por este momento por muitos anos, aguardando o despertar da nova geração. Maria e Benedito observavam tudo com uma mistura de orgulho e admiração, compreendendo finalmente a verdadeira extensão do destino de seu filho adotivo. Não estavam mais sozinhos em sua jornada, ao redor deles, outras famílias compartilhavam histórias semelhantes de crianças especiais e encontros místicos com a natureza. O vale inteiro parecia pulsar com uma energia antiga e poderosa, como se as próprias montanhas celebrassem o reencontro dos guardiões. A nova geração estava finalmente se reunindo, e com ela, segredos ancestrais começariam a ser revelados. Francisco fez um gesto amplo, chamando todas as crianças para o centro do círculo. Hoje, anunciou ele, começa um novo capítulo na história dos Guardiões da Floresta. Vocês são as sementes de esperança que mantêm vivo o equilíbrio entre o mundo dos homens e o mundo natural. Mateus sentiu seu coração se expandir com uma alegria indescritível. Finalmente estava encontrando seu lugar, compreendendo que seu dom não era uma coincidência, mas parte de algo muito maior e mais importante. No centro do Vale dos Ancestrais, as 12 crianças formavam agora um círculo perfeito, cada uma delas acompanhada por seu animal guardião. Mateus observava maravilhado seus novos companheiros. Além de Helena com suas araras azuis, havia João, um menino do litoral que tinha golfinhos como guias, Ana, uma garota do Pantanal que se comunicava com as onças, e outros guardiões, cada um com sua própria história extraordinária. Francisco caminhava entre eles, seu cajado de madeira antiga tocando suavemente o solo. A cada toque, pequenas flores brotavam instantaneamente, criando um padrão circular que ecoava os símbolos dos medalhões. Cada um de vocês, começou ele, sua voz carregada de sabedoria, nasceu com um dom específico, uma conexão única com diferentes aspectos da natureza. Juntos, formam um círculo completo de proteção para nossas florestas e todos os seres que nela habitam. Uma brisa suave soprou pelo vale, trazendo consigo pétalas de flores de diferentes cores. As crianças observaram admiradas enquanto as pétalas dançavam no ar, formando padrões que refletiam os símbolos de seus medalhões. Mateus, chamou Francisco, você tem o dom da cura e da comunicação com os lobos. Helena possui a capacidade de compreender os ventos e as aves. João entende as águas em todas suas formas. Ana sente o pulsar da terra e se comunica com os grandes felinos. Enquanto Francisco falava, cada criança sentia seu medalhão vibrar em ressonância. As marcas em forma de pata em seus braços brilhavam em sincronia, criando uma conexão visível entre todos. Mas o verdadeiro poder dos guardiões, continuou ele, não está em seus dons individuais, mas na capacidade de uni-los em harmonia. Assim como a natureza funciona em perfeito equilíbrio, vocês também devem aprender a trabalhar juntos. Para demonstrar, Francisco pediu que todas as crianças dessem as mãos, formando um círculo completo. No momento em que o fizeram, uma energia extraordinária percorreu o grupo. Mateus podia sentir não apenas sua própria conexão com a floresta, mas também as habilidades únicas de cada um de seus companheiros. Fru Helena's Gift, Recude Suddenly Understand the Spirit Messages of the Wind. Fru João's Connection, Recude Feel the Memory of Rain in the Soil. Fru Anna's Power, Recude Sense the Art of the Arf Benea His Feet. Do alto das árvores que cercavam o vale, centenas de pássaros diferentes observavam a cena. Na floresta ao redor, animais de todas as espécies se aproximavam, atraídos pela energia que emanava do círculo de guardiões. Era como se toda a natureza celebrasse aquele momento de união. Maria e Benedito, junto com os outros pais, observavam emocionados. Compreendiam agora que seus filhos faziam parte de algo muito maior que eles mesmos, eram guardiões de um conhecimento ancestral, protetores de um equilíbrio vital para o mundo. Nos próximos dias, anunciou Francisco, cada um de vocês irá aprender com os outros. Compartilharão seus dons, suas histórias e seus conhecimentos. Este vale será nossa escola, e a natureza, nossa maior professora. As crianças passaram o resto do dia compartilhando suas experiências. Helena ensinou Mateus a interpretar os padrões de voo das aves, enquanto ele mostrava a ela como identificar plantas medicinais. João compartilhou seus conhecimentos sobre as marés e os ciclos da água,
e Ana revelou segredos sobre como sentir as vibrações da terra. À medida que o sol começava a se pôr, Francisco reuniu novamente o grupo. O que vocês experimentaram hoje é apenas o começo. Cada lua nova nos reuniremos aqui, para fortalecer nossos laços e aprender mais sobre nossos dons. Mas lembrem-se, ser um guardião não é apenas sobre ter poderes especiais, é sobre usar esses dons com sabedoria e compaixão. Mateus olhou para seus novos amigos, sentindo uma alegria profunda em seu coração. Pela primeira vez, estava entre iguais, pessoas que entendiam completamente quem ele era e o que podia fazer. O lobo-guará, sentado próximo a ele, parecia provar com seu olhar sereno. Quando a noite começou a cair, pequenas luzes começaram a surgir por todo o vale, vagalumes que dançavam em padrões complexos, criando um espetáculo natural de rara beleza. As crianças descobriram que, juntas, podiam até mesmo influenciar a dança das luzes, criando formas de desenhos no ar. Lembrem-se, disse Francisco antes de se despedirem, que a verdadeira magia não está em controlar a natureza, mas em compreendê-la e protegê-la. Vocês são guardiões, não dominadores. A floresta confia em vocês porque sabe que respeitam seus mistérios. Naquela noite, ao retornar para casa com seus pais, Mateus sentia-se diferente. Não era mais apenas o menino especial da cabana na floresta, era parte de uma antiga tradição, membro de uma família maior que se estendia por todas as matas e florestas do país. Os dias que se seguiram ao encontro no Vale dos Ancestrais trouxeram mudanças significativas para a vida de Mateus. Em sua cabana na floresta, ele agora dedicava longas horas ao estudo dos símbolos antigos e à prática dos novos conhecimentos adquiridos com seus companheiros guardiões. Maria notou que as compotas e remédios preparados com as ervas que Mateus coletava pareciam ainda mais eficazes. As pessoas que compravam seus produtos na feira relatavam curas quase milagrosas para diversos males. É como se as plantas tivessem dobrado seu poder de cura, comentou uma senhora, após seu reumatismo melhorar consideravelmente com um dos ungüentos. Numa manhã especialmente clara, Helena chegou à cabana montada em um cavalo negro, suas araras azuis voando em círculos sobre sua cabeça. Ela vinha para uma das sessões de troca de conhecimentos que Francisco havia sugerido aos jovens guardiões. Os pássaros me contaram que uma tempestade forte está se aproximando, disse Helena, descendo graciosamente do cavalo. Precisamos avisar os moradores do vale e preparar abrigo para os animais. Mateus fechou os olhos e se concentrou, usando as técnicas que Helena havia lhe ensinado para sentir as correntes de ar. Ela estava certa, havia uma mudança sutil na atmosfera, um prenúncio de chuva forte que pessoas comuns não perceberiam tão cedo. Juntos, os dois jovens guardiões começaram os preparativos. Mateus convocou seus amigos lobos para ajudar a guiar os animais menores para áreas mais seguras, enquanto Helena usava sua conexão com os pássaros para espalhar o aviso por toda a região. Benedito observava orgulhoso enquanto seu filho trabalhava em harmonia com a natureza. Quem diria, comentou ele com Maria, que aquele bebê trazido pelo lobo-guará se tornaria uma bênção tão grande não só para nós, mas para toda a comunidade. À tarde, outros guardiões chegaram à cabana, cada um trazendo seus próprios conhecimentos e habilidades únicas. João, com sua sabedoria sobre as águas, ajudou a identificar quais áreas estariam mais vulneráveis durante a tempestade. Ana, conectada com a terra, conseguia prever quais encostas precisariam de atenção especial. Francisco apareceu ao entardecer, seu cajado brilhando suavemente na luz dourada do sol poente. Vocês estão aprendendo bem, disse ele, observando os jovens guardiões trabalhando em conjunto. A verdadeira força da natureza está na cooperação, não na competição. Enquanto as primeiras gotas de chuva começavam a cair, os guardiões se reuniram na varanda da cabana. Seus medalhões brilhavam em uníssono, criando um campo de energia suave que parecia abraçar toda a propriedade. Vejam, apontou Francisco, como a tempestade respeita os limites que criamos. Não é por medo ou submissão, mas por reconhecimento mútuo. A natureza sabe que estamos aqui para proteger e preservar, não para dominar. A chuva caía forte nos arredores, mas ao redor da cabana e das áreas que os guardiões haviam preparado, era mais suave e controlada. Os animais que haviam buscado refúgio permaneciam calmos, confiantes na proteção oferecida.
Durante a noite, os jovens guardiões se revezaram em turnos de vigilância. Mateus descobriu que podia combinar seu dom de cura com os poderes dos outros para ajudar plantas danificadas pela tempestade a se recuperarem mais rapidamente. É incrível, comentou Helena, observando uma pequena muda que havia sido quase arrancada pelo vento se erguer novamente sob o toque combinado deles. Sozinhos somos fortes, mas juntos somos capazes de verdadeiros milagres. Francisco sorriu, seus olhos brilhando com satisfação. Agora vocês começam a compreender. Cada um de vocês é como uma nota em uma grande sinfonia. Separadamente, são belas melodias, mas juntos criam uma música capaz de tocar a própria alma da natureza. Quando o amanhecer chegou, trazendo consigo um sol brilhante e um céu lavado, os guardiões puderam ver o resultado de seu trabalho. Enquanto outras áreas mostravam os efeitos devastadores da tempestade, os lugares sob sua proteção permaneciam praticamente intactos. Este é apenas o começo, disse Francisco, reunindo os jovens para uma última lição antes de partirem. Cada desafio que enfrentam é uma oportunidade de aprendizado, cada tempestade uma chance de provar seu valor como guardiões. A floresta confia em vocês, e vocês devem confiar uns nos outros. Com a chegada da primavera, o Vale dos Ancestrais se transformou em um festival de cores e vida nova. As reuniões dos jovens guardiões tornaram-se mais frequentes, e cada encontro trazia novas descobertas sobre seus dons e responsabilidades. Em uma dessas manhãs especiais, Francisco reuniu o grupo para uma lição importante. O velho guardião os levou a uma parte do vale que nenhum deles havia explorado antes, uma caverna antiga, cujas paredes eram cobertas por pinturas rupestres que retratavam a história dos primeiros guardiões. Observem, disse ele, seu cajado iluminando suavemente as antigas ilustrações. Nossos ancestrais não eram diferentes de vocês. Eles também descobriram seus dons jovens e aprenderam a importância do equilíbrio entre o mundo dos homens e o mundo natural. Mateus se aproximou de uma pintura específica que mostrava um círculo de pessoas, cada uma conectada a um animal diferente. No centro da imagem, um símbolo idêntico ao de seu medalhão brilhava em pigmento vermelho terra. Há muito tempo, continuou Francisco, os guardiões eram numerosos, e sua sabedoria era respeitada por todos. As pessoas buscavam sua orientação antes de construir cidades, fazer plantações ou utilizar os recursos da terra. O equilíbrio reinava. Helena, que estudava outra seção da parede, chamou a atenção do grupo. Olhem, aqui mostra como eles se comunicavam com os animais e plantas. É exatamente como fazemos hoje. Sim, confirmou Francisco, alguns dons são eternos, passados através das gerações. Mas com esses dons vem uma grande responsabilidade. Vocês não são apenas guardiões da floresta, são guardiões do equilíbrio sagrado entre todos os seres vivos. Ana, a guardiã conectada com a terra, sentou-se no chão da caverna, fechando os olhos. Posso sentir as memórias aqui, sussurrou ela. É como se a própria terra guardasse as histórias de todos que vieram antes de nós. João, o guardião das águas, aproximou-se de uma pequena nascente que brotava em um canto da caverna. A água também conta histórias, disse ele, tocando suavemente a superfície cristalina. Ela se lembra de todos os guardiões que beberam dela. Mateus sentiu seu medalhão vibrar, respondendo à energia antiga do lugar. O lobo-guará, que raramente o deixava sozinho durante as reuniões, aproximou-se e encostou o focinho em sua mão, como se quisesse compartilhar uma sabedoria silenciosa. Nos próximos dias, anunciou Francisco, cada um de vocês receberá uma missão especial. Não serão tarefas fáceis, mas são necessárias para completar seu treinamento como guardiões. As crianças trocaram olhares animados e apreensivos. Mateus sentiu seu coração acelerar com a expectativa do que estava por vir. Seu dom havia crescido muito desde o primeiro encontro no vale, e agora ele ansiava por colocá-lo à prova de maneira mais significativa. Lembrem-se, continuou o velho guardião, que a verdadeira força não está no poder que possuem, mas na sabedoria com que o utilizam. Cada ação de um guardião deve servir ao equilíbrio maior. Enquanto saíam da caverna, a luz do sol criava padrões misteriosos nas paredes antigas, fazendo as pinturas parecerem ganhar vida.
Os animais guardiões, o lobo-guará de Mateus, as araras de Helena, os golfinhos de João que aguardavam em um rio próximo, e a onça de Ana, todos pareciam mais alertas, como se também tivessem sido tocados pela energia ancestral do lugar. A partir de amanhã, disse Francisco, cada um de vocês seguirá um caminho diferente, mas todos levarão ao mesmo destino e à compreensão profunda de seu papel como guardiões. Confiem em seus instintos, confiem em seus animais guias, e acima de tudo, confiem uns nos outros. Naquela noite, reunidos ao redor de uma fogueira no vale, os jovens guardiões compartilharam histórias e sonhos. O céu estrelado acima deles parecia mais brilhante que o normal, como se até mesmo as constelações quisessem participar daquele momento especial. Maria e Benedito, que haviam vindo participar da reunião, observavam seu filho com orgulho. O pequeno bebê abandonado que haviam acolhido anos atrás agora se transformava em um jovem guardião, pronto para enfrentar os desafios que o destino lhe reservava. O amanhecer trouxe consigo a brisa suave que antecedia um dia especial. Mateus acordou antes do sol, seu medalhão pulsando com uma energia diferente. No vale, os outros jovens guardiões também se preparavam para suas missões individuais, cada um seguindo o chamado específico de seu domingo. Francisco reuniu o grupo uma última vez antes que partissem. Cada um de vocês receberá uma tarefa que testará não apenas seus poderes, mas também sua sabedoria e compaixão. Ao final do dia, quando a lua cheia surgir no céu, nos encontraremos novamente aqui para a cerimônia final. Para Mateus, a missão era clara: deveria encontrar e ajudar animais feridos em uma parte distante da floresta, usando seu dom da cura de uma forma que nunca havia tentado antes. Helena recebeu a tarefa de prevenir um grupo de aves migratórias de voar através de uma tempestade perigosa. João precisaria equilibrar o fluxo de um rio que ameaçava transbordar, enquanto Ana deveria ajudar uma área da floresta a se recuperar de um período de seca. Lembrem-se, disse Francisco, que embora suas missões pareçam separadas, todas estão conectadas pelo mesmo propósito e manter o equilíbrio sagrado da natureza. Mateus partiu com seu fiel lobo-guará, seguindo os sinais que a floresta lhe mostrava. Ao longo do caminho, encontrou diversos animais necessitando de ajuda, desde pequenos pássaros com asas machucadas até um cervo com uma pata ferida. Para sua surpresa, descobriu que seu poder de cura havia evoluído e agora não apenas curava ferimentos físicos, mas também conseguia restaurar a energia vital dos seres que ajudava. À medida que o dia avançava, os jovens guardiões perceberam que suas missões individuais começavam a se entrelaçar. As aves que Helena guiava traziam notícias importantes para Mateus sobre animais precisando de ajuda. O trabalho de João com o rio auxiliava Ana a revitalizar a terra seca, enquanto os animais curados por Mateus ajudavam a espalhar sementes nas áreas que Ana recuperava. Quando o sol começou a se pôr, os guardiões retornaram ao vale, cada um transformado por suas experiências. Francisco os aguardava no centro do círculo de pedras, seu cajado brilhando com uma luz suave que parecia refletir o crepúsculo. Vocês completaram suas missões com sabedoria e graça, disse ele, sua voz carregada de orgulho. Mas a maior lição não está no que fizeram individualmente, e sim em como suas ações se conectaram para criar algo maior. À medida que a lua cheia surgia no horizonte, Francisco pediu que formassem um círculo. Os medalhões dos jovens guardiões começaram a brilhar em uníssono, criando uma dança de luzes que iluminava todo o vale. Seus animais guias se posicionaram atrás de cada um, formando um segundo círculo protetor. Esta é a cerimônia do despertar completo, anunciou Francisco. O momento em que seus dons se tornam um com a floresta, e vocês assumem plenamente seu papel como guardiões. Um a um, os jovens compartilharam suas experiências do dia. Cada história se conectava com as outras, formando uma teia de eventos que demonstrava perfeitamente como todas as coisas da natureza estão interligadas. Mateus, ao contar sobre suas curas, compreendeu que seu dom ia muito além de simplesmente ajudar animais feridos, era sobre restaurar o equilíbrio vital em todos os níveis, desde o menor inseto até as maiores árvores da floresta. Francisco então pediu que todos dessem as mãos. No momento em que o círculo se fechou, uma onda de energia percorreu o grupo. Os medalhões brilharam ainda mais intensamente, e as marcas em forma de pata em seus braços pareciam pulsar com vida própria. A partir de hoje,
declarou Francisco, vocês não são mais aprendizes, mas guardiões completos. Seus dons continuarão a crescer, e suas responsabilidades também. Mantenham sempre em mente que a verdadeira força está na união, no respeito e no amor pela natureza. Maria e Benedito, que assistiam à cerimônia junto com as outras famílias, mal conseguiam conter as lágrimas de emoção. Seu filho, o pequeno bebê trazido pelo lobo-guará em uma noite de outono, havia se transformado em algo extraordinário, um guardião da floresta, um protetor do equilíbrio sagrado. Naquela noite, enquanto celebravam ao redor de uma fogueira, Mateus olhou para seus companheiros guardiões e sentiu uma profunda gratidão. Não estava mais sozinho em sua jornada, tinha encontrado sua verdadeira família, seu verdadeiro propósito. O lobo-guará, sentado ao seu lado, olhou para ele com seus olhos sábios e antigos. Mateus entendeu que sua história estava apenas começando. Havia muito mais a aprender, muito mais a proteger, muito mais a descobrir. Mas agora ele estava pronto, um guardião completo, parte de uma tradição antiga e sagrada, protector do equilíbrio entre todos os seres vivos. Fim da história, queridos leitores. Esperamos que a jornada de Mateus e seus amigos guardiões tenha tocado seus corações. Para continuar explorando o mundo mágico dos protetores da natureza, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente encantadoras. Encontrem-na aqui ao lado esquerdo. Se esta história despertou em vocês o amor pela natureza, não deixem de se inscrever em nosso canal e dar um like neste vídeo. Diariamente, trazemos novas histórias que celebram a magia e o mistério do mundo natural. Compartilhem nos comentários suas próprias experiências de conexão com a natureza, adoraríamos conhecê-las.